A Bíblia é uma biblioteca divinamente inspirada, composta por 66 livros, divididos em duas seções principais, o Antigo e o Novo Testamento. Mas o que é ainda mais fascinante é a diversidade de autores que contribuíram para sua formação. Foram cerca de 40 homens, de diferentes origens, culturas e épocas, que foram instrumentos nas mãos de Deus para registrar sua mensagem para a humanidade. Neste vídeo, vamos explorar não apenas os ensinamentos e as narrativas da Bíblia, mas também a jornada de fé e sacrifício que levou à sua criação. Na origem de tudo, o Senhor criou o céu e a terra. No sexto dia da criação, Ele formou o homem à sua imagem e semelhança, e daquele primeiro ser humano, Adão, criou a mulher, Eva. Ambos foram feitos em perfeição, puros e inocentes, gozando de uma comunhão íntima com o Criador, habitando felizes no jardim de Deus, cuidando de sua criação divina. Infelizmente, eles sucumbiram ao pecado, e a raça humana inteira foi arrastada para a corrupção. Todos foram afetados pelo pecado original de Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Consumido pela inveja, Caim assassinou seu próprio irmão, Abel, tornando-se o primeiro homicida e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e de sua descendência surgiu uma linhagem de pessoas devotas a Deus. No entanto, não demorou muito até que a terra se enchesse de maldade e violência. Diante disso, Deus decidiu eliminar a humanidade da face da terra. Contudo, havia um homem justo e fiel chamado Noé. Portanto, Deus manifestou seu julgamento através de um dilúvio, poupando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, junto com suas respectivas esposas, em uma arca que eles mesmos construíram. Através dos filhos de Noé, Deus reiniciou o povoamento da terra. Sem tornou-se o pai das nações semitas, Cã o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé o ancestral das nações europeias. Em uma época posterior, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer ao mundo o prometido Messias. Ele chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Abrão deixou sua terra natal e sua parentela, transformando-se em um peregrino da fé, levantando altares a Deus onde quer que fosse. Abrão seguiu em companhia de seu sobrinho Ló, que mais tarde se tornou o pai das nações amonitas e moabitas. Quando Abrão deixou Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e que seria o patriarca de uma grande nação, por meio da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Por 11 anos, Abraão aguardou ansiosamente o cumprimento da promessa divina. Contudo, sua esposa, Sara, já havia perdido a esperança de que a promessa se realizasse. Em um ato de desespero, ela ofereceu sua serva Agar a Abraão, para que ele pudesse ter um filho através dela. Dessa união nasceu Ismael, que mais tarde se tornaria o pai da grande nação árabe, um povo que historicamente se tornaria inimigo dos israelitas. Quando Abraão completou 99 anos, Deus se apresentou a ele e lhe deu uma nova ordem. Ele instruiu Abraão a sair de sua tenda e contar as estrelas no céu, prometendo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas e tão vasta quanto a areia do mar. No entanto, ele também alertou que sua posteridade seria escravizada por um período de 430 anos. Nesse momento, Deus mudou o nome de Abraão de pai grande para Abraão, pai de uma grande nação. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, o filho da promessa, Isaque, nasceu. Isaque se casou com Rebeca, que era estéril, e após 20 anos de casamento, ela foi curada e deu à luz gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o pai dos edomitas, enquanto Jacó, que recebeu o nome de Israel após sua conversão, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, seu penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito, onde habitaram na terra fértil de Gósen. A população de aproximadamente 70 pessoas que deixou o Egito cresceu de forma extraordinária ao longo de 400 anos. Após esse período, Moisés liderou o povo de Israel para fora do Egito. O povo, que agora consistia em cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, totalizando cerca de 2 milhões de pessoas, começou sua jornada rumo à Terra Prometida. O trajeto deveria durar apenas 3 meses, mas devido à incredulidade do povo, que duvidou do poder de Deus após ouvir os relatórios pessimistas dos espias,
a jornada acabou se estendendo por 40 anos. O deserto se transformou no maior cemitério do mundo, onde pereceu toda a geração que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, os únicos espias que confiaram em Deus. O povo de Israel vagueou pelo deserto em círculos durante 40 anos, um ano para cada dia que os espias passaram espionando a terra. Este foi um castigo severo de Deus, permitindo que apenas Josué e Caleb entrassem na terra prometida. Após a morte de Moisés, Josué, o seu servo e sucessor designado por Deus, conduziu o povo de Israel para a terra prometida. Antes de iniciar essa missão, Josué recebeu um chamado excepcional de Deus e foi aprimorado por meio de uma capacitação especial. A era de Josué foi seguida por um longo período de 330 anos conhecido como o Tempo dos Juízes. Essa época foi marcada por grande instabilidade espiritual e flutuações na vida de Israel. Durante o período dos juízes, o povo de Israel agia à sua maneira, pois seus corações estavam endurecidos. Embora fossem frequentemente oprimidos por inimigos, Deus levantou líderes valentes, tais como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel, para libertá-los. Uma nova era começou após o tempo dos juízes, a era da monarquia. Observando as nações vizinhas, o povo de Israel pediu a Deus um rei. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Saul governou por 40 anos, iniciando seu reinado de forma promissora, mas terminando tragicamente devido à sua soberba, crueldade e desobediência. Saul foi sucedido por Davi, que também reinou por 40 anos. Davi fortaleceu o reino, acumulou riquezas, venceu batalhas e foi considerado um homem segundo o coração de Deus, apesar de seus erros. Seu filho Salomão o sucedeu no trono, governando igualmente por 40 anos. Salomão pediu sabedoria a Deus, alcançou grande fama e foi responsável pela construção do Templo de Jerusalém. Contudo, devido à influência de suas numerosas esposas, seu coração foi corrompido pela idolatria. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu, pois seu filho Roboão não atendeu aos pedidos do povo para reduzir os impostos abusivos. Consequentemente, 10 das 12 tribos se rebelaram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão I, dando origem ao Reino do Norte, cuja capital foi estabelecida em Samaria. No norte, o Reino de Israel, liderado por 19 reis de 8 dinastias distintas, perdurou por 209 anos. Infelizmente, nenhum desses governantes se mantiveram fiéis a Deus, pois todos seguiram os passos de Jeroboão I. Ele, temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo, construiu templos em Betel, Gilgal e Berseba, colocando um bezerro de ouro em cada um e encorajando o povo a adorá-los como deuses. Ao longo de todo o governo do Reino do Norte, nenhum rei buscou a Deus. O Senhor levantou profetas como Amós, Oséias e Miqueias para denunciar os pecados dos reis, profetas e sacerdotes corruptos, que trocavam seus favores por dinheiro. Eles corajosamente enfrentaram a corrupção política, a injustiça social e a religião degenerada, chamando o povo ao arrependimento, mas suas mensagens foram ignoradas. Durante o governo de Acabe, sua esposa Jezabel propagou a adoração a Baal, o deus cananeu da prosperidade. Deus levantou o profeta Elias para expor a falsidade dessa divindade, mas o povo persistiu em sua idolatria. Mais tarde, Deus chamou Eliseu para continuar o ministério de Elias, mas Israel se recusou a ouvir a voz de Deus. Como consequência, o Senhor usou o Império Assírio como um instrumento de sua ira contra a nação de Israel. Os assírios, conhecidos por sua crueldade e expansionismo, subjugavam os povos conquistados e os submetiam a barbáries. Eles levaram o povo do norte ao cativeiro e enviaram outras nações para repovoar a terra, formando o povo samaritano, que se tornou inimigo do povo de Judá. Ao sul, o reino de Judá, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, foi governado por 20 reis, entre os quais alguns foram fiéis a Deus, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Quando um rei justo reinava, a nação prosperava moral, social e espiritualmente. No entanto, quando os governantes se corrompiam, Deus os punia, enviando o exército babilônico para levá-los ao cativeiro. O reino de Judá perdurou por 345 anos. Nabucodonosor, o rei babilônico, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo para o cativeiro babilônico.
cumprindo a profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. O povo de Judá permaneceu no cativeiro por 70 anos. Enquanto o povo de Judá estava no cativeiro, Deus levantou profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel. Durante esse período, o povo foi purificado de sua idolatria e começaram a surgir sinagogas. Após um tempo determinado por Deus, o povo judeu foi autorizado a retornar à sua terra natal, que agora estava sob o domínio do Império Medo-Persa. Ciro, o rei persa, anunciado por Deus 200 anos antes de seu nascimento, libertou o povo judeu e permitiu seu retorno à terra de Canaã. A volta ocorreu em 3 fases, comandadas por Zorobabel, encarregado de reconstruir o templo, Esdras, incumbido de ensinar a lei, e Neemias, responsável por reconstruir os muros e reestruturar o governo e a religião do povo. Entretanto, assim que começaram a reconstruir o templo, enfrentaram problemas com os samaritanos, que inicialmente tentaram unir-se a eles na obra, mas, ao serem rejeitados, passaram a ameaçá-los. Os profetas Ageu e Zacarias foram levantados por Deus para chamar o povo ao arrependimento, o que resultou em um grande despertamento espiritual. Contudo, cerca de 100 anos depois, uma nova geração surgiu, que, embora continuasse frequentando o templo, já não orava mais a Deus. Os sacrifícios eram feitos com animais defeituosos, a mesa do Senhor era desprezada, os sacerdotes não ensinavam a palavra de Deus, os casamentos se desfaziam e o povo não devolvia os dízimos. Deus levantou o profeta Malaquias para chamar o povo ao arrependimento, encerrando assim o Antigo Testamento, cerca de 400 anos antes de Cristo. Após Malaquias, houve um longo período de 400 anos conhecido como o período interbíblico ou período do silêncio profético, durante o qual foram escritos os livros apócrifos e a Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento. O Império Medo-Persa foi conquistado pelo Império Grego de Alexandre, o Grande, que expandiu seu império de forma poderosa, disseminando a cultura helênica e a língua grega. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre 4 de seus generais, destacando-se os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas da Síria, que entraram em conflito pelo domínio de Israel. Nesse período, Antíoco Epifânio provocou os judeus a oferecer um sacrifício de um porco no altar do templo em Jerusalém, o que foi considerado uma abominação para o povo judeu. Isso marcou o início da Guerra dos Macabeus, na qual Judas Macabeu obteve a vitória após várias batalhas sangrentas. Mais tarde, em 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém, e o domínio romano foi estabelecido sobre Israel. Antípater, o Grande, assumiu o poder. Herodes, o Grande, que o sucedeu, foi um administrador talentoso que ampliou e enriqueceu o Templo de Jerusalém, construiu o porto de Cesareia e a fortaleza de Massada. No entanto, ele era inseguro e violento, vivendo em constante medo de perder o trono. Herodes se casou várias vezes e teve muitos filhos, mas também ordenou a morte de muitos deles, movido pelo medo de conspirações. Ao ser informado por magos de que um menino havia nascido em Belém para ser rei de Israel, Herodes ficou alarmado. Mais tarde, ele faleceu, e seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um desses filhos, governou sobre a Judéia, Samaria e Edom, mas seu governo foi desastroso, levando os judeus a solicitar aos romanos que o removessem do cargo. Com a instalação de um procurador romano na Judéia, como Pôncio Pilatos, os romanos passaram a governar diretamente a região. Essa situação política turbulenta e opressiva acendeu uma esperança pelo Messias, um libertador e redentor. Foi neste contexto que Jesus nasceu em Belém da Judéia, cumprindo as profecias bíblicas. Ele veio ao mundo no meio da cultura helênica e romana, trazendo uma mensagem de salvação e vivendo entre os homens, experimentando suas dores e tentações. Após o retorno da família de Jesus do Egito, eles se estabeleceram em Nazaré, onde haviam vivido anteriormente. Jesus cresceu lá como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, ele iniciou seu ministério ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, identificando-se com os pecadores que ele veio salvar. Durante uma oração, o céu se abriu, e uma voz celestial declarou que ele era o amado Filho de Deus. Foi neste momento que o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, equipando-o para iniciar seu ministério. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo por 3 vezes. Apesar das tentações, Jesus resistiu,
usando a palavra de Deus como sua espada. Cheio do Espírito Santo, ele retornou a Galiléia, chegando a Nazaré, onde havia vivido a maior parte de sua vida. Na sinagoga de Nazaré, Jesus proclamou sua missão lendo o livro de Isaías, anunciando que o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar, curar e libertar. Ele chamou 12 homens para serem apóstolos e passou a maior parte do tempo treinando e disciplinando-os. Jesus viajou por toda a região, pregando nas cidades, vilas, campos, sinagogas e templos, além de ao ar livre, na praia e em lares. Jesus realizou inúmeros milagres, curando os doentes, alimentando os famintos, dando vista aos cegos, audição aos surdos, purificando os leprosos, libertando os possessos e até mesmo ressuscitando os mortos. Ele era a suprema revelação de Deus aos homens, o Emanuel, Deus conosco, manifestado em carne. Sua missão era clara: morrer por todos os pecados da humanidade. E assim o fez, sendo crucificado na cruz, onde triunfou sobre o diabo e as forças malignas, consumando a obra da redenção. Jesus ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, e instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até serem revestidos de poder pelo Espírito Santo. Após o Pentecostes, a igreja cresceu rapidamente, começando em Jerusalém e se espalhando por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, capacitados pelo Espírito Santo, pregaram o Evangelho com poder, e muitas pessoas se converteram. A igreja enfrentou perseguições, mas continuou a crescer, levando a mensagem de Jesus a todos os cantos do mundo. Após o início da expansão do Evangelho além das fronteiras de Israel, impulsionada pela transformação de Saulo de Tarso, a igreja de Antioquia, na Síria, tornou-se pioneira nas missões transculturais. Barnabé e Saulo, agora conhecido como Paulo, embarcaram em sua primeira viagem missionária, atravessando várias regiões como Perge, Derbe, Icônio e Listra, onde estabeleceram igrejas e ordenaram presbíteros. Na segunda viagem, eles se aventuraram na Macedônia e na Acaia, fundando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Durante suas viagens, Paulo escreveu cartas aos Gálatas, Coríntios e Tessalonicenses, entre outros, enquanto continuava a estabelecer igrejas e discipular novos convertidos. Na terceira viagem, ele passou 3 anos em Éfeso, dedicando-se à pregação e escrita de cartas aos coríntios. Após enfrentar uma grande fome, ele visitou diversas cidades, incluindo Laodiceia, Filadélfia e Colossos. Enquanto Paulo planejava levar assistência financeira aos pobres em Jerusalém, foi preso em Cesareia, acusado pelos judeus. Optando por ser julgado em Roma, ele enfrentou um naufrágio, sendo posteriormente enviado à ilha de Malta. Lá, após sobreviver a uma picada de cobra venenosa, ele evangelizou e curou os habitantes locais. Após 2 anos de prisão em Roma, Paulo foi libertado e escreveu cartas a Timóteo e Tito. No entanto, a perseguição à igreja se intensificou com o imperador Nero, levando Paulo de volta à prisão, onde foi mantido em condições terríveis. Em julho do ano 64, Roma foi incendiada, enquanto Nero observava de uma torre. Após o incêndio que assolou Roma por 7 noites e 6 dias, deixando a maior parte da cidade em ruínas, o imperador Nero aproveitou a oportunidade para culpar os cristãos pelo incêndio, desencadeando uma onda de perseguições contra a igreja. A escassez de madeira para construir cruzes evidencia o grande número de crentes que foram crucificados. Muitos outros foram amarrados a postes cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma, marcando um período de intensa dor para os cristãos. Durante sua segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nela, ele menciona a iminente chegada de seu martírio e expressa sua esperança de receber a coroa da justiça. Em torno do ano 67, o apóstolo Paulo foi degolado, deixando para as gerações futuras um legado abençoado. Os livros do Novo Testamento foram escritos ao longo de 50 anos e podem ser categorizados da seguinte forma: os 4 evangelhos, dos quais 3 são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. Mateus enfatiza Jesus como o Rei dos Judeus, escrito principalmente para um público judeu. Marcos se concentra em Jesus como servo, dando mais ênfase às suas ações do que aos seus ensinamentos. Já Lucas destaca Jesus como o Filho do Homem e fornece mais detalhes sobre sua vida de oração e ministério no poder do Espírito Santo.
O Evangelho de João, escrito no final do primeiro século, refuta o gnosticismo, demonstrando a verdadeira divindade e humanidade de Cristo. João selecionou 7 milagres e 7 declarações "Eu sou" de Jesus para evidenciar seu poder e divindade. O livro de Atos, que relata a história da igreja primitiva, não possui uma conclusão clara, pois a história da igreja continua a desenrolar-se. 3 igrejas lideraram o avanço do Evangelho: Jerusalém, Antioquia e Éfeso, alcançando 4 províncias do Império: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Além das cartas de Paulo às várias igrejas e pessoas, temos também as cartas gerais de Tiago, Pedro, João e Judas, e o livro escatológico do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos em torno do ano 96. E assim encerramos nossa fascinante viagem pela história da Bíblia, um relato que transcende o tempo e inspira milhões ao redor do mundo. Que as lições e as verdades contidas nestas sagradas escrituras continuem a iluminar nossas vidas e nos guiar em nossa jornada espiritual. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!